Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliane da Estação dos Livros e hoje eu vim trazer um vídeo das minhas últimas leituras de 2020. Foram 12 livros lidos, 7 livros físicos e 5 e-books. Alguns livros eu gostei, um eu não gostei e outros eu achei mais ou menos. Não me conectei assim tanto com a história, eu achei que eu esperava mais e acabou não sendo aquilo que eu esperava. Então, vamos lá. Então, são as leituras de novembro e dezembro. Antes de eu falar da lista dos livros que eu li, dos últimos livros que eu li em 2020, eu queria pedir para que vocês curtem, comentem, compartilhem se vocês gostam deste tipo de vídeo. Se inscrevam aqui no canal também. Seria uma forma de incentivo para que eu continuasse a produzir mais conteúdos literários. Eu tenho um Instagram literário, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Eu vou deixar também o link dos livros que eu falei aqui na descrição também. Então, no início de novembro eu terminei Céu Azul, da autora Cláudia Nascimento. Esse livro eu tinha começado a ler ele lá no finalzinho de agosto e foi se estendendo por tantos meses. É o comecinho de novembro que eu falei, não, agora eu vou terminar esse negócio tá na hora de eu terminar esse negócio. Aí, então, eu terminei esse livro. E assim, eu estava com uma expectativa muito grande para esse livro. Eu pensava que ia ser um romance gostoso de ler, mas eu acabei vendo que era meio cansativo. Mais da metade do livro eu não consegui me conectar com os personagens, nem com a narrativa, nem com a história. E depois que eu comecei a me conectar, eu comecei a ficar com muita raiva do protagonista masculino. Eu fiquei muito com ranço. A história ela não me fisgou, eu não consegui gostar, tipo, de verdade. Eu tentei, mas não deu certo. Mesmo que o livro ele traga uma protagonista forte, uma protagonista independente, a protagonista em si, ela é o ponto forte do livro, é a protagonista. E também a descrição da cidade de São Paulo também é outro ponto positivo do livro Céu Azul. Bom, esse livro ele vai contar então trazer a Lisa. Ela está começando a trabalhar numa empresa de tecelagem e a Lisa ela tem alguns traumas no passado. E por isso ela nunca se relacionou tão profundamente com alguém. E por outro lado, o livro também vai trazer o Wendell, que é o protagonista masculino. E ele vai ser o dono, o CEO dessa tecelagem. E eles dois vão se conhecer. E vai ser praticamente amor à primeira vista. Eles vão logo começar a se relacionar, se conhecer, contar a história um do outro. Vai ser isso, basicamente. A princípio, você pensa que vai ser um romance gostosinho, uma relação gostosa, uma relação legal de se ver. Mas aí depois eu comecei a ver que o Wendell, ele tava começando a pressionar um pouco mais a mocinha, mesmo que fosse uma intenção boa dele, sabe? Tipo, ele tava impressionando ela. É lógico que a autora, ela destacou que ele estava sendo um pouco problemático, que parece que isso vai se resolver lá no segundo livro, mas não deu certo para mim. Eu não quero saber o que vai acontecer. Eu não quero ter que ler mais uma vez um outro livro para saber o que vai acontecer. Logo no início do livro, vai ter uma discussão entre os personagens ali. E, tipo, eu achei de verdade que essa discussão parecia uma discussão de criança, sabe? Tipo, de aluno de quinta série. Aí, outra coisa que eu já fiquei sem vontade, desgostosa de continuar a ler o livro. Aí, mas mesmo assim, o livro ele tem seus pontos positivos. Foi a minha opinião sobre o livro, sobre essa experiência literária. Eu acho que vale a pena vocês irem atrás desse livro. Ele tá no Kindle Unlimited. E também ele é bem baratinho, é de uma autora nacional. Então, eu acho que vale cada um ler e tirar a própria conclusão. Esta foi a conclusão que eu tive do livro. Bom, logo em seguida, eu li
CEO em dose dupla. Eu estava em uma espécie de ressaca literária. Eu falei, não, preciso de um livro leve ou de um livro não ficção. Aí eu comecei a ler um livro leve, que no caso é CEO em dose dupla, e também eu li um livro de não ficção, que no caso é Para Ti, do Amir Klink. Mas antes vamos falar do CEO em dose dupla. Esse livro ele também é de uma autora nacional, ela é parceira lá do Instagram. E, gente, a narrativa da Dani, que é Dania Silva, o nome da autora, a narrativa dela é simplesmente instigante. Qualquer livro que você pega dela, você fala, vou ler. Gente, tipo, você quer terminar o livro numa sentada só. E foi quase o que aconteceu com o CEO em dose dupla. Aqui a gente vai ter dois irmãos, dois gêmeos, o Matheus e o Marcos. Eles são herdeiros de uma empresa. Só que quem cuida das coisas mesmos é o Marcos, e o Matheus ele faz outras coisas, né? Ele não quer ter nada a ver com as empresas. Eu sei que o Marcos ele vai sofrer um acidente e o Matheus ele vai ter que se passar pelo irmão dele, né? Ainda mais que o irmão dele ele estava prometido em casamento com a filha de um dono de uma outra empresa lá, e que esse noivado era muito importante para o prosseguimento da empresa, né? E aí vai ter várias coisas, vai ter investigação, porque quem está por trás, será que foi mesmo um acidente ou será que alguém arquitetou o acidente do Marcos, né? Então vai ser bem interessante, a gente vai ver uma interação muito legal entre o Matheus e essa noiva do irmão dele. Ele vai começar a se apaixonar por essa menina. Então, essa história foi bem 3 estrelas e meio por aí. Foi muito gostosinho e é bem curto. Eu acho que vale muito a pena se você quer pegar um livro para sair da realidade, para poder se esvair, né? Se divertir e não ter que pensar em mais nada. Então, logo em seguida, eu terminei Para Ti, que é do Amir Klink. Esse livro ele vai falar morar por um ano lá na Antártica. Ele é vivo, ele é aqui do Brasil, né? Ele morava lá no litoral do Rio de Janeiro, mais especificamente em Paraty. E então ele vai construir um barco que vai se chamar Paraty e ele vai descer lá para a Antártica, vai ficar um tempo lá, vai contar como que foi a experiência dele lá. Ele vai contar toda a experiência da viagem dele, desde quando começou a ideia, surgiu a ideia. Então esse livro eu recomendo demais, ele me deu muita vontade de velejar, sabe? Você tem que ter muita técnica, você tem que ter muito estudo, você tem que ter sorte também, porque o Amir Klink, ele teve sorte também para conseguir, e dinheiro, né? Também para conseguir ir até fazer uma viagem dessa, fazer uma expedição dessa, né? Eu terminei Doces Magnólias. Esse livro eu comecei em outubro, só que eu terminei em novembro. Esse livro eu comecei a ler por conta do Clube Entre Romances da Paola Alexandra. Um livro que me surpreendeu bastante, eu não esperava tanto assim. Ele vai falar sobre romance familiar, sabe? Conflitos familiares. Gostei muito dele, é um favorito do ano. Ele é de uma série, eu acho que tem 8 livros essa série, né? E também tem a adaptação dele lá na Netflix. Esse livro ele vai trazer a Maddie como protagonista. Ela tem uns 40 anos de idade. E ela pensou que o relacionamento dela estava bem, né? Até que o marido dela vira e fala para ela que ele quer se separar, que ele tem uma amante e que essa amante tá grávida, né? Acontece uma reviravolta muito grande na vida dessa protagonista e ela vai ter que se reerguer. Então ela vai contar com a ajuda das duas amigas dela, a Dana Su e a Ellie, para ajudar com que ela se reergue e que ela volte a trabalhar também, né? Porque ela ficou muito tempo fora do mercado de trabalho, né? E ela vai ter que aprender a conseguir não só se reerguer
financeiramente, como também conseguir cuidar dos filhos, que ela tem 3 filhos. Eu gostei muito, de verdade, dos personagens, menos do ex-marido dela, da Mad. E eu quero muito ler o segundo livro dessa série. Então, logo depois disso, eu li o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu acho que esse livro aqui, eu não peguei muito bem ele, sabe? Tipo, eu não senti muito bem a narrativa, porque eu não me emocionei tanto, sabe? É lógico que várias das histórias que tem aqui nesse livro, elas são tristes. Bom, esse livro ele vai ser um livro de contos sobre pessoas marginalizadas, principalmente pessoas negras. E tem contos muito tristes, contos que são de chorar. Mas se tem um conto aqui que me deixou muito triste, foi o conto Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos. Eu recomendo esse livro e eu também li, também para o Clube Entre Romances, da Paola Alexandra. Eu li o livro Sol em Júpiter, da Lola Salgado. É um livro que ele vai conversar um pouco com essa realidade de produtor de conteúdo digital. Na verdade, a narrativa foi bem legal, o desenvolvimento e a história foi bem legal. Ele vai trazer a protagonista Sol, que ela é uma influencer super famosa. Ela vai ter seu namorado lá. E a gente vai conhecer ela bem num dia que tudo vai dar errado na vida dela. Mas vai ser nesse dia que ela vai conhecer meio que de relance, meio que por um momento de vergonha alheia, ela vai conhecer o Júpiter. Daí eles vão começar a conversar, né? Não é só uma amizade que existe entre eles, existe uma atração muito forte entre eles, mas que eles não podem se relacionar até porque a Sol ela namora um outro. E eu gostei do livro, eu gostei do romance entre o Sol e o Júpiter. E é um livro para você se divertir, para você pegar e se divertir. Os livros não precisam ser apenas livros cabeças, livros clássicos que você não entende bolhufas nenhuma. Um outro livro importantíssimo para nossa atualidade, para entender um pouco mais sobre como que é consolidado, como que é impregnado essa cultura do racismo na nossa sociedade. Eu li o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Eu acho que esse livro ele é de extrema importância para todo mundo, para todo mundo. Então eu recomendo muito. E ele vai falar sobre coisas interessantíssimas. Por exemplo, ele vai falar que não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. Não basta você apenas não ter atitudes racistas, mas você também precisa combater pessoas que são racistas, que pessoas que estão ao seu redor e fazem comentários racistas, elas são racistas, tipo, mesmo que o comentário não pareça, mas às vezes porque é uma coisa que está estruturada na nossa sociedade. Esse livro também fala que não é porque a forma como que se deu o racismo aqui no Brasil não foi diferente da forma como que se deu nos Estados Unidos, por exemplo, ou na África do Sul, que teve toda a questão da segregação racial, o apartheid e tudo isso. Não é porque no Brasil o racismo não é... A história do racismo não foi dessa forma que aconteceu nesses outros países, não quer dizer que ele seja menor, não quer dizer que ele seja menos fatal do que nesses outros países. Bom, eu também li esse livro aqui, O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse livro, ele assim, eu tava com super expectativa para ele. Eu acho que ele é um livro, sim, que a gente tem que ler. Todo mundo acho que tem que ler e conhecer algumas coisas aqui. Tem algumas cenas aqui que deixam uma pessoa que lê muito desconfortável. E tipo, ele é de extrema importância. Só que eu senti que a narrativa não foi tão legal assim, sabe? A narrativa foi meio enfadonha, foi meio chatinha até. A forma como que as coisas se deram aqui também, que é justamente por isso, porque esse livro ele é mais reflexivo, né? Outro livro que eu li
foi o Nascidas para Reinar, também da Dani Silva. É a continuação do livro A Filha do Visconde. E, gente, essa é a minha história favorita da Dani. É um livro que vai trazer a história da Elisa, né? Ela é a filha de um visconde. E no primeiro livro, eu vou falar um pouquinho da história do primeiro livro. No primeiro livro, ela acaba perdendo o pai dela numa emboscada e ela vai buscar meio que uma forma de se vingar dessas pessoas que mataram o pai dela, né? E ela precisa saber quem foi que matou o pai dela. Pouco tempo, lá no primeiro livro, ela conhece o Igor. Em pouco tempo, eles começam a se relacionar. Aí, no segundo livro, a gente tem muito mais visão. A gente tem, além da continuação do romance entre o Igor e a Elisa, a gente vê também o desenrolar da história da Amália, que é a melhor amiga da Elisa. Algumas outras coisas ali que aconteceram, eu não gostei muito. Por exemplo, com o Henrique, que ele é uma pessoa tóxica, uma pessoa perigosa. E a forma como foi tratada a redenção dele, eu não gostei muito, mas não me convenceu. Mas eu acho que isso vai ser abordado no terceiro livro da série. Então, A Fazenda dos Animais. Eu não gosto muito desse nome, eu prefiro bem mais A Revolução dos Bichos. Mas esse livro aqui, gente, custou R$11. Eu peguei ele no dia que chegou e li ele em um dia. Esse livro, ele é fantástico. Ele vai contar sobre uma fazenda em que os animais, eles eram totalmente oprimidos. Então, eles orquestram uma revolução e tomam o poder, expulsam todos os humanos dali e começam a governar por si, começam a organizar as coisas na fazenda ali por eles mesmos. Só que, conforme a narrativa vai fluindo, vai andando, a gente vê que alguns animais ali, eles acabam sendo superiores, eles acabam sendo tão opressores quanto os humanos. A gente sabe que esse livro aqui ele vai ser uma crítica à Revolução Russa, né? Que é o que eu acho muito importante, a gente ver histórias que falem sobre alguma coisa do passado nosso, né? Olá, gente. Voltando aqui, acabou meu celular na hora, aí eu tive que parar de gravar. E só hoje, 2 dias depois que eu voltei a gravar esse vídeo. Então, eu tava falando da minha penúltima leitura de 2020, que foi Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Uma das minhas melhores leituras de 2020, se não a mais, porque foi um livro que mexeu muito comigo. E ele estava meio que conversando comigo naquele momento que eu li. E assim, é aquilo. Eu li no Natal, né, esse livro, terminei de ler, e depois eu fiquei triste por causa do protagonista, da protagonista, por causa de tudo que aconteceu lá naquele livro. Porque é um livro que ele fala muito sobre solidão, né? Sobre estar sozinho, sobre não se enturmar muito com as pessoas. E eu acho que eu sou um pouquinho assim, meio antissocial, ainda mais nessa época de pandemia que eu não mando mensagem pra ninguém. E, tipo, se eu mando é só depois de muito tempo. E eu acabei ficando mais introspectiva nessa quarentena. E acho que acho que foi por isso que aquele livro conversou bastante comigo. Mas eu estou pensando em acabar com tudo. Ele fala sobre um casal que ele está na estrada. Casal, a menina e menino. Eles estão na estrada indo para a casa dos pais do menino. Só que a namorada, ela tá pensando em acabar com tudo. A princípio você pensa que esse tudo é o relacionamento dos dois, até porque faz muito pouco tempo que eles começaram a se relacionar. Mas quando você vê, quando a narrativa vai indo e a história vai indo, você vê que é algo muito maior do que o relacionamento que ela quer acabar. Você fica pensando, o que ela quer acabar de fato? O que vai acontecer? E aí no meio da história no meio de alguns capítulos, partes de investigação policial, falando alguma coisa que não tava, parecia que não fazia nada a ver com a história em si.
E aí depois, quando você chega no final, você fala, nossa, era isso mesmo. Nossa, era isso então. Que coisa triste, não sei o que tem. Tipo, eu tava pensando que ia acontecer uma coisa no final e aconteceu outra diferente, completamente diferente do que eu pensei. Tipo, foi bem melhor do que eu pensei. Tipo, superou as minhas expectativas de verdade. É um livro que a Beatriz Paludeto, ela recomendou, tipo, ela indicou, né? Então, eu acabei lendo mais por causa dessa influência da Bia. Foi uma das minhas melhores leituras desse ano. Eu estive arrasada uns 4 dias por causa desse livro. Eu queria chorar, mas não podia chorar na frente das pessoas, né? Bom, então, a minha última leitura de 2020 foi Anne de Green Gables, da Lucy Maud Montgomery. Ela encaixou muito bem no momento, tipo, eu li logo quase virando o ano ali, tanto até que teve umas 10 páginas que eu li em 2021, no comecinho ali, depois da meia-noite. Mas, assim, esse livro ele tava conversando muito comigo, porque eu tinha terminado de ler, eu estou pensando em acabar com tudo. E eu fiquei muito triste com o livro. E aí depois eu falei, não, eu preciso de um livro feliz, uma história feliz que supra a minha necessidade. E aí eu peguei Anne de Green Gables. Eu sei que a Anne eu amo muito a série da Netflix, Anne with Anne. E então aí eu falei, vou ler. E, gente, foi uma das minhas melhores leituras de 2020. Tipo, a Anne, ela é uma pessoa muito falante, sabe? E ela é muito eu quando eu era criança, sabe? Tipo, essa questão de imaginar as coisas e viver imaginando. Não sei o que tem. Era eu, tipo, eu era bem. Tipo, eu me vi na Anne. Ele vai falar sobre os irmãos Cuthbert, que eles já são um pouquinho mais de idade e eles estão pensando em adotar um menino para ajudar na fazenda naquela época, 1900. Eles tinham mais essa concepção, né, de adotar uma criança para ajudar na fazenda, no trabalho de casa. E só que em vez de vir um menino, veio a Anne, tinha 11 anos. E, tipo, e aí depois eles acabam ficando com ela, né? Porque o livro é sobre ela, então você já imagina, não é muito spoiler. E aí a gente vai então vendo a vida dela, as aventuras e as travessuras que ela faz, né? Todas as enrascadas que ela se mete e a relação, né, dela com o Gilbert, como que começa a relação dela com o Gilbert. Então, é isso, minha gente. Esses foram os livros que eu li, as últimas leituras que eu fiz em 2020. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês curtem, comentem, compartilhem. Se inscrevam aqui no canal, que é muito importante para o crescimento dele. E para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos literários para vocês. Então, beleza? Muito obrigada e tchau!